Olá, aluna! Olá, aluno! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Microsoft Excel, trazendo a vocês nesta aula um novo modelo de sistema feito em planilha Excel, dessa vez voltado a corretores de imóveis, tá bom? Então, se você tem uma corretora, trabalha com a imobiliária, talvez ainda não tenha um sistema dedicado, esta aula é exclusivamente a você. Claro que se houverem pessoas que estejam acompanhando e também tenham uma determinada criatividade, dá para reformular este pequeno sistema a outras dedicatórias, por exemplo, a vendas de carros, a concessionárias, a lojas de veículos e etc. Tá bom? Não vou me estender muito, até porque o sistema ele é bastante simples e aqui nós teremos duas maneiras de serem preenchidas, tá bom? Então, eu vou passar as duas, obviamente, mas eu vou ressaltar de que a maneira ideal é que o preenchimento seja manual, tá bom? Bom, se vocês observarem abaixo aqui, nós temos algumas abinhas, né? Algumas pequenas planilhas e, obviamente, cada uma com um nome em específico. E a primeira se chama capa, que na verdade é a nossa tela inicial do sistema. Todos os botões pertinentes aqui dentro da nossa tela chamada capa, da nossa tela inicial, nada mais é do que cada uma das planilhas composta ao lado. Então, nós já sabemos bem que nós podemos fazer o acesso clicando nos botões ou navegando aqui por baixo. Obviamente, o ideal é que vocês utilizem os botões, porque é para isso que eles foram criados, tá bom? Primeiro de tudo, nós vamos aqui em instruções, e ele obviamente vai cair nesta última planilha, onde tem instruções mediantes ao sistema, beleza? Então, uma vez que nós clicamos em instruções, ele vai dar aqui dicas de correlações, ou seja, as planilhas elas funcionam em duplas. Como assim, Ávila? Vocês vão entender à medida em que eu explicar, tá bom? Então, vamos colocar assim que existe a planilha chamada proprietário e a planilha chamada imóvel captado, tá bom? O proprietário nada mais é do que o dono do imóvel, e esse imóvel ele vai ter algumas classificações, como por exemplo, pode estar à venda, pode estar à locação ou outros tipos, nós também veremos. E o imóvel captado nada mais é do que uma planilha separada com os dados do imóvel. Ou seja, aqui na planilha proprietário, eu faço preenchimento do dono do imóvel, dos dados do dono do imóvel, e na planilha chamada imóvel captado, eu faço o armazenamento dos dados do imóvel em particular. Ávila, mas não poderia ser tudo junto? Talvez sim, porém depende. Porque nós podemos, por exemplo, ter um proprietário que mora no centro de São Paulo, mas ele tem um imóvel à venda ou para locação no Rio de Janeiro. Então, como que eu preencheria os dados do proprietário em São Paulo e, ao mesmo tempo, na mesma planilha, eu faria o preenchimento dos dados do imóvel no Rio de Janeiro? Não teria como. Então, aqui nada mais é do que duas planilhas separadas, porém que terão correlações entre uma com a outra. Então, se nós fizermos a leitura aqui, olha só. Em proprietários, preencha com informações pessoais dos clientes, que são os donos dos imóveis, e automaticamente será associado a um número a eles. Então, imagina que seja um ID, um código de identificação, algo nesse sentido. Você utilizará o código de cliente proprietário para fazer a relação entre o proprietário e o imóvel captado. Essa correlação ela pode ser feita através de fórmulas, através de funções, porém, como eu falei no início do vídeo, a maneira ideal é que seja preenchida manual, tá bom? Até porque haverão alguns campos dentre elas que não são iguais, então, obrigatoriamente, as informações precisariam ser preenchidas de forma manual. E da mesma maneira, nós também temos aqui outras duas planilhas que se chama Quem Busca e Imóvel Procurado, tá bom? Quem busca seria basicamente um cliente que está fazendo a busca de um imóvel para realizar a compra ou para realizar a locação.
E o imóvel procurado nada mais é do que as características do imóvel que ele procura, por exemplo. Tá bom? Então aqui também tem correlação. Eu vou preencher a pessoa que está buscando o imóvel e também as características do imóvel no qual ela está à procura. Beleza? Isso daqui nada mais é do que as instruções para a gente ter uma base inicial. Então, se nós formos aqui novamente para nossa capa, nós vamos ter aqui, ó, proprietário e imóvel captado. São as duas que funcionam de forma correlacionada. E da mesma maneira embaixo, quem busca e imóveis procurados, que também seriam correlação entre uma com a outra aqui. Os verdes eu sempre vou falar em cliente, tanto o cliente que está fazendo a venda ou locação, quanto o cliente que está fazendo a compra ou a procura da locação, tá bom? E as azuis aqui são os imóveis, tanto o imóvel captado para venda ou para locação, quanto o tipo de imóvel que está sendo procurado para compra ou para locação, tá bom? E além disso, nós também temos outras duas planilhas que se chamam Prospects e Comissões, que aí o Prospects envolve aqui um tipo específico de preenchimento e a comissão nada mais é do que um adicional, vamos colocar assim, para os funcionários, né? Para você ter um controle de quem vendeu, o quanto de comissão vai para ele e etc. Bom, falando um pouco a respeito, vamos inicialmente em proprietários. Vocês podem observar aqui que eu já fiz um preenchimento na minha primeira linha. Então vamos imaginar aqui que esses daqui são os nossos identificadores e que o meu cliente número 1 se chama Wesley, tá bom? O Wesley, ele tem um imóvel para venda, então por isso que tem esse status atual, onde eu posso atribuir algumas outras informações, beleza? A data no qual o Wesley foi atendido pela equipe foi no dia 2 de março de 2026, e aqui são as informações do Wesley, ou seja, atualmente ele mora em São Paulo, no bairro de São Paulo, o telefone para contato é esse, o e-mail é esse, né? Informações pessoais de idade, tipo de perfil. Esse perfil aqui seria para saber se ele é solteiro, casado, possui filhos. Inclusive, existe um adicional para a gente acrescentar mais informações, eu já vou mostrar. A profissão, data de aniversário, quanto ele ganha. Tudo isso daqui são listas no qual vocês podem atribuir mais informações e deixar mais detalhado e, obviamente, de acordo com o negócio de vocês, tá bom? A mídia também é a mesma coisa. A mídia nada mais é do que por onde que ele nos encontrou, por onde que esse cliente encontrou a sua imobiliária. Foi através de rede social, indicação de algum amigo. Se foi indicação de algum amigo, você pode colocar o nome dele aqui e etc. Então a observação aqui é para acrescentar comentários, beleza? E aí, por que eu disse que essas informações aqui nós podemos modelar? Porque se nós formos no término da planilha aqui, ó, existem aqui, ó, as nossas listas, que nada mais é do que para cada coluna o que é exibido lá, beleza? Então, nas que estão em cinza, a partir das que estão em cinza, por exemplo, é possível acrescentar, atribuir mais informações de acordo com a necessidade. Então, eu tenho a instrução aqui, ó. Então, tudo que eu vier acrescentar nos cinzas, automaticamente já vai aparecer na lista suspensa de acordo com a coluna no qual eu preenchi, beleza? Isso vocês podem estar atribuindo. Se eu voltar, eu volto para o menu inicial e aí eu tenho o meu imóvel captado. Tá vendo que o meu imóvel captado eu ainda não tenho nada preenchido? Por quê? Porque aqui seriam os dados do imóvel do meu primeiro cliente, que é o Wesley, beleza? Eu poderia, por exemplo, fazer um preenchimento de acordo com o preenchimento da minha primeira planilha. Então, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, uma procura vertical a partir do ID 1 na minha planilha chamada proprietários, onde
eu pesquisaria pela planilha inteira, beleza? O índice de coluna, eu quero que retorne o valor da coluna 1. E se ele não for verdadeiro, que retorne 0. Se eu for para lá, ó, ele vai voltar 1 automaticamente. Por quê? Eu falei o seguinte aqui na minha fórmula. Olha, eu quero fazer uma procura lá na planilha chamada proprietários sobre o valor 1, que foi esse valor aqui que eu selecionei. Beleza? E aí, deixa eu subir aqui. E aí eu falei, ó, se existir o valor de número 1 lá na planilha chamada proprietários, e você devolva esse valor para mim para que eu preencha ele automaticamente. Então, como existe aqui o ID 1, ele devolveu o ID 1. Aí, se eu quisesse, por exemplo, fazer com que aparecesse o nome, igual a proc_v, valor 1, ponto e vírgula, vai buscar na planilha chamada proprietários. Ah, já até sei o erro, é ponto e vírgula 2, ó. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. E aí apareceu o meu nome. Eu poderia, por exemplo, nessa coluna em específico, trazer os nomes de forma automática. Ou seja, um outro exemplo, olha só. Se eu fosse aqui na planilha e adicionasse aqui, ó, o Juan, por exemplo, e eu usasse esses dois aqui, ó, já puxaria automático. Tá vendo? Ou seja, eu contribuiria usando a fórmula e isso facilitaria o preenchimento para mim. Entretanto, algumas informações eu não conseguiria. Ó, a venda e locação eu conseguiria, lá tem para venda, então aqui eu tenho venda. Só que não é a mesma maneira de escrita. Então, aqui já teria de ser um preenchimento manual. Finalidade. Tá, eu estou fazendo a venda. É uma venda residencial, uma venda comercial, uma venda industrial, é uma venda residencial. Então, aqui ó, seria manual também o preenchimento. Data de captação, ou seja, quando que foi ou quando houve o atendimento do Wesley. Data de captação, dia 2/3. Aqui eu poderia, por exemplo, fazer a fórmula para preencher automático também. Ou eu poderia fazer manual. Beleza? Endereço do imóvel. Aí aqui ó, eu já não poderia fazer os preenchimentos da mesma maneira que está aqui, por exemplo. Porque ó, aqui eu tenho cidade e bairro. Aqui eu já tenho endereço. Se trata da rua. A rua do imóvel no qual está a venda. Beleza? O número do imóvel, o bairro do imóvel, a cidade do imóvel. Aqui eu poderia preencher automaticamente se fosse a mesma cidade. Mas como eu comentei, possa ser que o proprietário ele more em uma cidade, em um bairro, em um estado específico e o imóvel para venda ou para locação seja de um bairro, cidade ou estado diferente no qual ele está. Então, por isso que o preenchimento aqui precisa ser manual. Beleza? E da mesma maneira, se nós formos observar aqui também, vamos para instruções aqui, ó, para o início, perdão. Quem busca e quem está procurando. Aqui também, ó. Então, quem está procurando um imóvel para compra ou para locação, a Jurema, por exemplo. Eu vou fazer todo o preenchimento dela aqui de forma manual e da mesma forma os imóveis procurados também, beleza? Então, o que é necessário neste contexto é decidir ou analisar se existe a possibilidade de fazer fórmulas e usar de forma automatizada e que não dê problemas futuros, beleza. Senão, todo o procedimento tem que ser preenchimento manual, beleza? Da mesma forma, se nós voltarmos para o início, nós temos aqui as comissões. Então, as comissões elas se baseiam de que forma? O dia, mês e ano no qual houve a venda ou a locação,
qual é o determinado status, o nome do cliente no qual foi feito o atendimento, o endereço do imóvel, o código no qual foi cadastrado esse imóvel, qual foi o valor, o nome do gerente que está acima do funcionário, nome do agenciador, que no caso é o funcionário que fez a venda ou a locação, e o valor da comissão. Seriam preenchimentos aqui de forma manual também. E, por fim, nós temos os prospects, que aqui seriam alguns supostos contatos no qual vocês trabalhariam para virar leads, né? Futuros clientes, tanto para venda quanto para locação, tanto para quem compra ou para quem está vendendo, né? Então, vocês poderiam fazer aqui as anotações, entrar em contato após para fazer ali as captações de informações adicionais para saber se vai querer fazer ali o trabalho pela tua corretora, pela tua agência imobiliária, beleza? Bom, por enquanto é isso, não tem muito o que eu me estender. É bem funcional e como eu mencionei no início, se houver a necessidade também é possível fazer com agência automotiva, agência de moto, por exemplo, que você também tem pessoas que têm um determinado veículo e querem fazer a venda, então elas têm um determinado item a ser vendido e ela também tem uma determinada residência no qual ela mora. Então, o proprietário aqui manteria, porém o imóvel captado aqui seria veículo captado. E aí vocês transformariam essa planilha em específico com informações pertinentes ao veículo, né? O tipo de veículo. Cadastraria ali, mudaria as colunas para fazer os cadastros mediante a isso. Aqui quem busca não mudaria, manteria as mesmas informações, porém aqui os veículos procurados ao invés de imóveis procurados, né? Que aí passaria toda a correlação e detalhamento do tipo de veículo que a pessoa está procurando, beleza? E eu acredito que tenha funcionalidade sim, né? Apesar de ser algo bem básico e ainda em Excel, muitas maneiras de nós trabalharmos de forma automatizada. Hoje em dia existem inúmeros sistemas, mas para aqueles que ainda não possuem condição de ter um sistema próprio, acho bastante válido, beleza? Vou me despedindo por aqui, fiquem com Deus e até breve.